Eu quero convidar você para mais um devocional com o tema As Marcas de um Encontro. O que um encontro com Deus pode causar na vida do homem, na vida de uma mulher? Eu quero convidar você a ler comigo o texto de Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos? Olha só o que o texto diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que palavra poderosa! Nós podemos encontrar ao longo da Bíblia muitos homens e mulheres que foram tocados, que foram transformados, que foram libertos, que foram curados através de um encontro. Eu quero ler com você alguns homens, como Noé, lá em Gênesis 6, do versículo 9 ao 19, Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 4, Jacó, em Gênesis 32, de 22 a 28, Moisés, em Êxodo 3, de 1 a 8, Noé, desafiado por Deus a construir uma arca, Abraão, que teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, o pai das nações, Jacó, o homem que era usurpador, mentiroso, que enganou seu irmão, mas que teve um encontro com Deus e a sua vida, a sua história foi transformada. Ele foi marcado por Deus. Moisés, que libertou o povo do Egito e que conduziu aquele povo à terra prometida. E nós entramos na história de Isaías, o profeta Isaías, que teve um encontro com Deus e a partir desse encontro a sua história foi completamente transformada. E eu quero com você tirar algumas lições desse texto. A primeira lição é que, ao encontrar-se com Deus, a visão de Isaías é transformada de quem Deus é. Sabe, a visão de Isaías ela foi ampliada. Ele teve uma nova revelação de quem Deus era. E lá no versículo 1 ele diz assim: No início, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz: Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a visão de Isaías com relação a Deus era uma, mas a partir do capítulo 6, ele diz: Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O desejo do coração de Deus é que eu e você tenhamos a nossa mente ampliada todas as vezes que nós nos encontrarmos com Ele. O desejo do coração de Deus é que a minha visão e a sua visão seja ampliada e que a gente tenha uma revelação nova de quem Deus é todos os dias. É por isso que Ele nos convida para a intimidade. É por isso que Ele nos convida a ter um encontro real com Ele todos os dias, porque Ele deseja nos marcar. Ele deseja que nós tenhamos uma revelação nova de quem Ele é. Mas para que isso aconteça, nós precisamos todos os dias buscar e desejar ter um encontro com Ele. Isso aconteceu com o profeta Isaías. Isso aconteceu com Noé. Isso aconteceu com Abraão. Isso aconteceu com Jacó. E Deus deseja que aconteça comigo e com você também. Mas existe uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto. Além de ver o Senhor de uma maneira diferente, numa perspectiva diferente, num olhar diferente, uma segunda lição que nós tiramos desse texto é que ele passou a sentir uma necessidade de mudança. Sim, ele sentiu uma necessidade de mudança. Ele diz, lá no versículo 5, Ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ao se deparar com aquela visão da glória de Deus, assentado no trono, após experimentar uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova visão de Deus, Isaías também sente a necessidade de uma mudança. Sabe, todas as vezes que nós nos encontramos com Deus e fomos marcados por Ele, nós também precisamos sentir uma necessidade de mudança. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as suas áreas de debilidade? Quais são as áreas em que Deus deseja transformar e tocar na sua vida? Nós precisamos sentir essa necessidade. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos chegar a Deus e dizer: Senhor, essa é uma área de debilidade, me ajuda. E Isaías, diante daquela cena, quando ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, que sou pecador. Eu sou um homem impuro e eu estou no meio de um povo de lábios impuros. E se você olhar os textos atrás, lá no capítulo 1 até o capítulo 5, você vai encontrar um profeta que bate no povo. Você vai encontrar um profeta que corrige, que orienta, que traz exortação para aquele povo, mas que agora reconhece que também é pecador. Reconhece que também é falho, que precisa da ajuda do Senhor. E é interessante quando nós lemos o versículo 6, ele diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Não tem como haver uma mudança na minha vida e na sua vida se nós não desejarmos essa mudança. Não tem como o Senhor nos curar, como o Senhor nos libertar, nos transformar, nos perdoar, se nós não reconhecermos que nós necessitamos disso. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do profeta Isaías. Ele sentiu uma necessidade de mudança. Ele sentiu a necessidade de cura. E ele reconheceu que precisava ser curado. Ele reconheceu as suas falhas, as suas debilidades. E a Bíblia diz que quando ele reconheceu, o anjo veio e tocou os seus lábios. E uma coisa interessante também que nós podemos tirar desse texto é que quando nós reconhecemos que somos falhos, quando nós reconhecemos que precisamos de cura, o Senhor vem e cura o nosso ministério. O profeta Isaías, ele usava os lábios para profetizar. E o anjo veio e tocou os seus lábios. E ele foi curado. Mas por que isso aconteceu? Nós vamos entender no versículo 8. Porque ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que o Senhor tocou nos lábios e trouxe santidade e cura sobre o ministério de Isaías? Porque não tem como um enfermo curar outro enfermo. Não tem como um cativo libertar outro cativo. Sabe? Deus quer curar você. Deus quer libertar você. Deus quer restaurar você. Deus quer santificar o teu ministério para que você possa fazer o ID, para que você possa cumprir o ID do Senhor, para que você possa manifestar o reino onde quer que você esteja, no trabalho, na escola, em casa. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, mas eu quero te dizer que Deus quer usar você aí na sua casa, onde você está, através das redes sociais, através do WhatsApp. Mas você precisa ser curado. E esse é um tempo que nós temos a oportunidade, o privilégio de buscar o Senhor com mais intensidade, com mais desejo. E eu tenho certeza que ao nos encontrarmos com Ele, nós também seremos marcados para viver uma nova história, assim como Isaías viveu. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele foi uma pessoa. Do capítulo 6 em diante, Isaías foi outra pessoa. O desejo do meu coração é que você viva os propósitos e os sonhos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe a sua semana. Essa é uma palavra para o seu coração e eu espero que ela tenha encontrado lugar aí. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.